Olá, salve, salve! Voltando, mais um vídeo e agora a gente vai trabalhar com estruturas algébricas. Então vamos definir o que é uma estrutura algébrica, vamos entender como funcionam as propriedades dentro da estrutura algébrica, vamos aprender a classificar a estrutura algébrica apresentada dentro de uma questão, ok? Então, verificar se essa estrutura algébrica, se é grupoide, se é um monoide, se é um semigrupo, se é um grupo. Então, a gente vai aprender todas essas classificações para a gente verificar dentro da questão, ok? Vamos lá? Então, primeiro, definição. O que é uma estrutura algébrica? Uma estrutura algébrica é todo par composto por um conjunto não vazio e uma operação interna em A. Então, qual é a condição básica aqui para definir uma estrutura algébrica? Que exista uma operação interna no próprio conjunto aí que a gente vai estar desenvolvendo, E uma operação definida também, que é a operação asterisco, e ela pode ser definida por qualquer operação, por uma soma, por uma multiplicação, uma subtração, uma divisão. Veja o seguinte, que a gente viu que uma relação, uma operação binária, ela é munida de propriedades. Então a estrutura algébrica também tem essa mesma relação com as propriedades. Então, só relembrando aqui, a propriedade comutativa, o que a gente sabe? Que existe aí, para qualquer x e y, vai existir sempre o que? Um x operado com y, que é igual a um y operado com x. Então, quanto à operação associativa, temos o quê? Que quaisquer x, y e z vai valer sempre o quê? Vai existir o quê? Uma forma de a gente associar dois valores desses três aí dentro da operação estabelecida. Ou seja, a gente pode associar os dois primeiros ou podemos associar o quê? Os dois últimos. O elemento neutro, o que significa? Que ela é munida por um elemento neutro se existir um elemento E que seja único e que satisfaça a seguinte relação, que x operado com E é igual ao E operado com x, que é igual ao próprio x, ou seja, esse E não altera o valor desse elemento utilizado aí do conjunto. O elemento simetrizável, então uma vez que existe o elemento neutro, então vai existir aqui para esse x um x' que satisfaz também a seguinte relaçãozinha, que x operado com x' é igual ao elemento neutro, que também é igual a x' operado com x. Agora a gente já consegue classificar aqui uma estrutura algébrica. A primeira classificação é o grupoide. E o que é um grupoide? Uma operação binária que consiste no par. Então, eu tenho aí uma operação definida aí no conjunto A. Então, tem uma operação asterisco definida no conjunto A. Onde essa operação aí, ela é o quê? Uma operação interna. E esse A aí é um conjunto não vazio. Então, basta existir uma operação interna. O que significa isso? O que é uma operação interna, professor? Lembra que a gente tem um par, que a gente opera com um par ordenado? Então, toda vez que a gente pegar um par ordenado dentro desse conjunto, operar com esse par ordenado, com a operação estabelecida e o resultado pertencer ao mesmo conjunto, então quer dizer que a gente tem uma operação interna. Então, se a gente operar dois números naturais, o resultado tem que continuar um número natural. Se a gente operar com dois números inteiros, o resultado também terá que continuar um número inteiro. Então, isso que é uma operação interna, só relembrando. Vamos lá, seguindo? Ok. Então, olha só, exemplo aqui de um grupoide. Então, se eu tenho aqui o conjunto dos números inteiros e a operação subtração. Então, a operação subtração aqui no conjunto dos números inteiros é uma operação interna, mas não admite comutativa, associativa, elemento neutro e elemento simetrizável, mas é uma operação interna, ou seja, então o que significa? Que se eu operar aqui com dois números inteiros, então se eu pegar um valor inteiro A, um elemento inteiro A e um elemento inteiro B e subtrair dois inteiros, o resultado dessa subtração continua um número inteiro. Então por isso que eu estou dizendo o quê? Que a operação ela é uma operação interna.
Sim, mas está dizendo que não admite comutativa, mas isso aí é outro caso. Se admitir associativa, admitir uma outra, né, elemento neutro ou outras propriedades, aí ele vai aumentando esse grupóide. Ele não deixa de ser grupóide, mas ele vai aumentando, né, vai ganhando uma escala a mais de definição. Então veja que para ser grupóide, apenas a operação interna já é suficiente para determinar que é um grupóide. Mas se além dessa operação interna a gente conseguir observar mais alguma propriedade, ele vai subindo de escala. É um grupóide que vai recebendo outros nomes aí na classificação. A gente vai ver isso mais à frente. Mas agora, o que a gente vai verificar aqui? Ó? Vamos mostrar por que essa operação de subtração aqui em Z não admite essas propriedades aqui. Primeiro, verificando a propriedade associativa. Então, o que significa? Ó, que a gente precisa de 3 elementos, né, para identificar a associativa, A, B, C, pertencente ao mesmo conjunto, que no caso aqui é o conjunto Z, e terá que satisfazer a seguinte condição, que A operado com B, né, então a gente associa aqui o A operado com B primeiro, e o resultado operado com C terá que ser igual a A operado com associação de B e C, ou seja, com o resultado de B e C. Sim, professor, isso não vale aqui, né, quando a gente pega aí a relação de a operação subtração dentro do conjunto dos números inteiros. Nossa, por que isso? Veja o seguinte, ó, como que a gente define isso aqui? A gente tem um par ordenado AB que vai ser operado através de quem? De A menos B. A operação é a subtração, então eu vou operar A menos B. Quando eu uso isso aqui, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que, se eu associar A menos B menos C, ó, veja que esse asterisco aqui foi substituído pela operação determinada lá, que é a subtração. Ok. Então, se eu vou subtrair A menos B menos C, do outro lado, o que eu vou ter que fazer? Ó, também subtrair, só que agora eu vou ter A menos e aí agrupar B menos C. Veja que na primeira parte, para eliminar o parênteses, é tranquilo. Então, ó, basta tirar de forma bem tranquila, que A menos B menos C é igual, né? Quando eu tiro o parênteses aqui, eu continuo com A menos B menos C. Porém, na segunda parte, o que a gente vai observar? Esse parênteses aqui, ó, indica que há uma multiplicação entre os sinais. Então, quando eu faço o jogo de sinal, ó, menos com mais, continua menos. Mas quando eu faço o jogo de sinal menos com menos aqui, ó, na multiplicação, menos e menos, vira mais. E aí, o que acontece, ó? Então, comparando os dois resultados, o que a gente observa? Que esses resultados, eles são diferentes. Ou seja, se eles são diferentes, a operação subtração no conjunto dos números inteiros não admite aí a propriedade associativa. Ok? Sim, e a propriedade comutativa? Né? Se eu inverter a ordem aí, não é a mesma coisa, professor? Vamos verificar. Ó. Veja que a operação aqui é a operação da subtração. Então, ó, é A menos B. Para cada 2 elementos, eu vou ter sempre A menos B. Então, o que significa aqui? Se eu pego AB pertencente a Z e pego aquela definição geral, qual é a relação geral? É que A operado com B tem que ser igual a B operado com C. Só que a operação aqui é a subtração. Então, o que eu tenho que mostrar? Que A menos B é igual a B menos A. Só que veja, ó, o que eu tenho? A menos B e B menos A. Só que isso é igual? Não. Né? Isso aqui também é o que? É diferente. Então, se isso é diferente, então a propriedade aqui comutativa também não consegue ser validada aí para essa operação da subtração no conjunto dos números inteiros. Professor, realmente esse A menos B é diferente de B menos A? Tente substituir aqui por valores diferentes. Ó. Se você substituir aqui, ó, 5 menos 3, se o A for 5 e o B for 3, 5 menos 3 é igual a 2 positivo, ó, conserva o sinal do número maior. Aqui o B é 3, o A 5, então 3 menos 5 conserva o sinal do número maior, então é menos 2. 2 vai ser igual a menos 2? Não, diferente. Então veja que realmente que a propriedade não é válida aí. Ok, e o elemento neutro, eu consigo observar o elemento neutro aí? Vamos testar para ver. Então a gente tem que testar, né, usando o que? O A, um E, que vai ser o elemento aí. O A pertence aos números inteiros e o E também deverá pertencer ao conjunto dos números inteiros. Então se a gente operar A com E, tem que ser igual a E operado com A, que tem que ser igual ao próprio A. Né? Elemento neutro não altera o resultado.
Então quer dizer o seguinte, ó, que a primeira parte, como a comutativa aqui, né, não foi válida, a gente vai ter que operar com os dois lados. Então primeiro a gente vai operar com A operado com E igual a A, então ó, A menos E tem que ser igual a A. E depois a gente vai operar o que com a segunda parte, então E operado com A tem que ser igual a A. Então, né, subtração, então E menos A é igual a A. Sim. Então vamos verificar aqui. Quando a gente pega aqui na primeira parte, para a gente determinar quem esse é, a gente joga o A para o outro lado e aí vai ficar zero. Então esse E aqui é igual a zero. Mas professor, mas é menos E é igual a zero. Sim, mas menos E é igual a zero. Se eu multiplicar por menos 1, eu continuo que E é igual a zero. Porque zero, né, é a relação do sinal, não há essa relação do positivo e negativo para o zero. O zero, ele tá no meio do positivo, no meio do negativo. Mas ele não tem uma representação de sinal para ele. Então, continua sendo zero. Sim, mas quando eu resolvo agora a segunda parte, veja que eu passando o menos A para o outro lado da igualdade, então vai passar positivo. Então, ele vai com sinal de positivo. Logo, o que eu passo a ter aqui? Que E aqui vai ser igual a 2A. Mas E igual a zero é igual a E igual a 2A, zero é igual a 2A, só se A for zero. Veja, se A for zero aqui, 2 vezes 0 é 0. Mas veja o seguinte, que esse A aqui é pertencente a Z, ou seja, é qualquer valor de Z. Então, quer dizer que esse E aqui vai ser sempre 0, não. Né? Então, esse E aqui admite o quê? Vários valores. E o E tem que ser o quê? Único. Se ele não é único, então quer dizer que o elemento neutro aí não vale. Sim, e o elemento simetrizável? Veja que para o elemento simetrizável existir, ó, esse A' aí também pertencente ao mesmo conjunto, deverá existir o elemento neutro primeiro, porque A operado com a linha é igual a linha operado com A, que é igual a E. E a gente já verificou o quê? Que essa subtração no conjunto Z não admite elemento neutro. Então, essa operação de subtração também no conjunto dos números inteiros não vai admitir elemento simétrico. Ok? Beleza? Pronto, então a gente viu aqui, né, uma demonstração aí, né, de um caso que é o que? Um grupóide. Mas professor, todo grupóide significa que não vai existir aí essas propriedades? Não, lembra que eu falei que o grupóide ele pode, né, admitir propriedades também, só que aí ele começa a subir de cargo. É como se você estivesse numa empresa, você é a mesma pessoa e aí você está no cargo. Aí você começa a produzir bem e depois você tem o quê? Uma promoção. Mas você deixou de ser você? Não. A mesma coisa acontece aí com o grupóide. Então, ó, se a operação interna é verificada, já é grupóide. Agora, se eu conseguir verificar mais alguma coisa, quer dizer que ele subiu de cargo. Né? Caso contrário, se eu não verifico, igual nessa situação aqui que a gente não conseguiu verificar, né, nenhuma das propriedades, aí ele é exclusivamente grupóide. Ok? Beleza? Vamos ver essas outras classificações e esses outros nomes que o grupóide pode assumir? Vamos lá. Ok, então olha só. Semigrupo. O que é o semigrupo? É um grupóide que admite a propriedade associativa. Então quer dizer o seguinte, o grupóide tem uma operação interna. Então eu tenho uma estrutura aqui de uma operação em um conjunto que é interna essa operação, e agora eu vou conseguir observar que funciona a propriedade associativa. É isso mesmo, professor? Exatamente. Né? Então, a gente tem que associar exatamente isso ao conceito de grupóide com mais essa propriedade associativa. Exemplo. Então, vamos pegar aqui o conjunto Z, asterisco, e a operação produto, a multiplicação. Então, ó, essa multiplicação aqui em Z asterisco é uma operação interna e que admite ainda, além de ser operação interna, admite a propriedade aqui associativa. O que significa operação interna? Que qualquer dois valores que eu utilizar desse conjunto, ó, através do que? Da multiplicação, a operação aqui estabelecida é a multiplicação, o resultado vai ser sempre, né, esse inteiro aí diferente de zero, né? Esse asterisco aqui quer dizer o quê? Que fora o zero. São todos os números inteiros, exceto o zero.
Então vamos lá, está dizendo que funciona associativa, então vamos testar aqui a associativa dentro desse conjunto. Para a gente testar a associativa, o que a gente precisa? A gente precisa de A, B e C, pertencente aqui agora no caso Z asterisco, e verificar o seguinte, que A operado com B, né, de uma forma associada, operado com C é igual a A operado com uma forma associada aqui de B operado com C. Então vamos fazer esse teste aqui, ó, lembrando que a operação definida aqui é a multiplicação. Então se eu pegar, ó, cada par ordenado que eu pegar, cada valor, eu vou estar sempre o quê? Executando aqui através da multiplicação. Então o que significa que A operado com B operado com C, então eu vou ter o quê? Que é A vezes B vezes C. Só que primeiro eu vou associar esse A multiplicado com B. Só que A multiplicado com B é o próprio AB, que multiplicado com C vai ser, né, o próprio ABC. Certo? Só que na segunda parte, agora eu tenho a associação de B com C. Então, se eu multiplicar primeiro B com C, eu vou ter BC, que depois multiplicado com A, continua quem? ABC. Então, veja, ó, que agora o que a gente tem aqui? Uma igualdade entre os resultados. Então, a operação de multiplicação no conjunto dos números inteiros não nulos admite o quê? A propriedade associativa. Então, por admitir essa propriedade associativa, então essa operação de multiplicação em Z asterisco aqui representa o quê? Um semigrupo. Certo. Próxima classificação é o monoide. Ó, monoide é um grupoide que admite a propriedade associativa e o elemento neutro. Ou seja, o que a gente viu que é um grupoide? Que o grupoide admite o quê? Verifica a propriedade interna no conjunto. Ah, ok. Então eu tenho que ter a operação interna no próprio conjunto e tenho que apresentar, ainda vai ter que apresentar aí a propriedade associativa e o elemento neutro para ser classificado como monoide. E ele perde a classificação de grupoide? Não. Lembra que eu falei, a pessoa, grupoide, continua a mesma pessoa. Ela só ganhou mais um cargo, né? Então esse grupoide aí ele é chamado de monoide. Ok, então vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo. Um exemplo aqui é a operação da multiplicação no Z asterisco. Peraí, professor, mas a gente não viu que isso aí era um semigrupo? Sim, mas veja o seguinte, ó, que se tem a associativa, então tem um semigrupo. Então eu posso ver o seguinte, que todo semigrupo ganhando uma propriedade a mais, que é o elemento neutro, então esse semigrupo ele passa a ter uma nova classificação, um novo nome, recebe um novo nome, que é um monoide. Ah, ok, beleza. Sim, professor, mas a gente já tinha verificado que a propriedade associativa foi válida lá quando a gente testou o semigrupo. Então a gente não precisa mais testar essa propriedade associativa aqui, para este caso. Agora a gente vai ter que testar apenas o quê? A existência desse elemento neutro. Então vamos verificar, ó, para mostrar aqui que existe o elemento neutro, a gente vai precisar de dois elementos, o elemento A qualquer do conjunto e o elemento E também desse conjunto, Z asterisco, só que esse E terá que ser único, né? Ele não pode ser mais de um valor. Sim, e aí a gente sabe que para valer a propriedade eu tenho que operar A com E, que tem que ser igual a E, operado com A, que tem que ser igual a A. Professor, a gente não mostrou a comutativa aqui. Ah, então a gente vai ter que operar com os dois lados. Então a gente vai ter que operar, ó, com esse lado da igualdade, que A operado com E tem que ser igual a A. E a gente vai ter que operar com esse outro lado da igualdade também, que A operado com, que é operado com A, também terá que ser igual a A. Lembrando que a operação aqui é a operação o quê? Multiplicação. Então o que significa? A gente vai multiplicar A com elemento neutro e tem que ser igual ao próprio A. Ou a gente vai multiplicar o que? E com A, né? E tem que ser igual ao próprio A. Então, ó, basta verificar o que nessa ordem invertida. Sim, fazendo a primeira verificação, eu sei que tudo que está multiplicando, professor, pode passar dividindo. Então, eu posso pegar esse A dividido por A? Claro que pode. Não, veja que a definição aqui ela está perfeita, ó. Por quê? Porque eu estou dizendo que o zero está fora do conjunto. Se o zero está fora do conjunto, quando eu passar aqui para baixo dividindo, então nunca vai acontecer aquele caso de zero dividido por zero.
Então, se não vai acontecer essa situação do 0 dividido por 0, então o que significa aqui? Que o elemento neutro é igual a 1, porque A dividido por A vai ser 1. Ok, da mesma forma, a gente vai efetuar o cálculo aqui nessa segunda parte. Multiplicado por A, a gente vai passar dividindo, como isso aqui é diferente de 0, eu vou ter sempre o quê? Que é igual a 1. Então veja que, independente da situação aqui, o elemento neutro, ele é único, porque o cálculo da primeira parte é exatamente o mesmo valor do cálculo da segunda parte. Ou seja, a operação de multiplicação no conjunto Z asterisco aqui admite elemento neutro. Então, se admite elemento neutro, então o que a gente tem? Um monoide. A gente já tinha verificado anteriormente que admite a propriedade associativa, então se admite associativa e elemento neutro é porque representa o que? Um monoide. Ok? Beleza? Então é isso, ó. Então a gente conseguiu pegar uma estrutura algébrica, classificar essa estrutura algébrica em grupóide, aí ver, ó, que o grupóide ele pode ganhar, né, cargos a mais, ele pode subir aí, ó, numa escala de classificação, né, que ele pode ser um semigrupo ou pode ser um monoide. Mas para por aqui? Não, mas esse vídeo sim, a gente para por aqui, aí no próximo vídeo a gente continua com essa classificação, ok? Beleza?